Seja qual for a razão, viver em um outro país é no mínimo surpreendente. A gente se encanta com a beleza do lugar, com a cultura, com a comida e com as oportunidades que a vida nos proporciona. O começo para muitos é só um hi e bye, porque aprender um novo idioma depois de adulto não é tão simples assim. Sem contar naqueles que dizem até logo, mas nem sabem se vão voltar. Recomeços, desafios e perrengues. Esses fazem parte da nossa vida. O Cheguei e Vou Ficar é sobre o trabalho do marido, o futuro dos filhos e a mudança dos nossos sonhos. Aventura, gratidão, loucura. Palavras não faltam para expressar a decisão de quem se arrisca a uma nova jornada. Sejam bem-vindos. Esse é o Cheguei e Vou Ficar. Thank you and enjoy your flight. No Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, a gente sonha com a nossa casa, aquela que tem o nosso jeito, o nosso cheiro. Mas será que é muito difícil comprar uma casa aqui na América? O que a gente precisa? Quais são as burocracias? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui no Cheguei e Vou Ficar. Tampa, Orlando ou Jacksonville? Orlando, com certeza. Orlando é uma cidade linda, né? Oferece tudo que o brasileiro gosta, né? Entretenimento, gastronomia. O meu sentimento de comprar a primeira casa aqui nos Estados Unidos foi de realização. Eu era muito nova, eu tinha mais ou menos uns 25 anos. O que não pode faltar na casa do brasileiro são memórias dos nossos familiares, fotos dos nossos familiares, momentos que nós vivemos no nosso país. Mas também um belo de um tanque. Que bom ter você aí do outro lado. Tá começando o nosso Cheguei e Vou Ficar. E no episódio de hoje, será que você consegue comprar a sua casa própria aqui nos Estados Unidos? Claro que você vai conseguir. Não é tão fácil, mas todo mundo consegue, né, gente? Consegue, com certeza. Obrigada, Almerindo, por Obrigado aceitar o nosso convite. É um grande Andréia, Giovana, muito bom ter Obrigada. vocês aqui. Muito obrigada. Agora, não tá fácil comprar casa aqui, né, gente? Em Jacksonville tá uma loucura, tá uma batalha. Primeiro porque tem muita gente procurando a casa e não tem tantos condomínios, tantas casas. Isso. E a gente está recebendo uma migração muito grande aqui para a Exato. Flórida também. Então isso agrega um pouco mais de dificuldade a esse trabalho de busca. Eu né? percebo isso. Mas é possível, É possível. conseguir a casa dos sonhos. Tem mais casas em Orlando, Jacksonville. Eu sou de Jacksonville. Uhul, bandeira de Jacksonville. A Andréia mora em Tampa, Almerindo aqui em Orlando Aqui em agora. Orlando. Você mudou também, mas você gosta mais daqui que você já me Aqui contou. é o paraíso. Eu acho Jacksonville paraíso. Eu acho certo. Tampa um paraíso. Um paraíso. Giovana, mora em Orlando há 4 anos, acha aqui o paraíso? Ah, eu gosto muito. Eu conheço outros lugares dos Estados Unidos, morei na Califórnia há muitos anos atrás. Mas aqui tá perto do Brasil também, né? Então tá perto dos familiares, tá perto da fofoca, eu gosto muito Aqui daqui. tem um pedacinho do Brasil, né, gente? Tem Primeiro porque tem um número de brasileiros, assim, impressionante, né? verdade. Bem diferente de Tampa e de Jacksonville. E tem as oportunidades de comércio também, né? Tem mais Eu acho que tem um restaurantes. pedacinho dos Estados Unidos aqui no Mas Brasil. sabe que Tampa tem bastante, tem umas 3 lojas brasileiras lá. Ele é bem servido de loja. Nenhum brasileiro que mora em Tampa fica... A gente lá em Jacksonville também. Mas eu acho que aqui os mercados são maiores, você tem mais opção de restaurantes, de lojas, certo. né? Verdade. Qualquer lugar que você entra tem alguém falando português. E isso é um conforto pra gente, né? É verdade. Bom, mas vamos voltar aqui à casa dos sonhos. O que o brasileiro precisa quando ele chega aqui em Orlando, né? Vamos colocar Orlando. O que ele precisa para comprar a casa, além, gente linda, de um saco de dinheiro. Não, porque quando a gente chega aqui, não é verdade? Tem o lance do crédito e tal. Então a gente precisa dar uma entrada muito gordinha, né? Diferente de quando você já tem o seu green card ou quando você é um cidadão americano. Os juros é completamente diferente, né? Sim, eu acho que a diferença está maior nos juros, mas existe isso.
Agora, existe uma facilidade para quem já é americano ou que tem green card de conseguir um FHA loan, que você dá menos de entrada, mas se você quiser um bom juros, você vai dar mais ou menos que um estrangeiro dá, que é uns 30% de entrada, 20% a 30% de entrada. Existem poucos que a gente chama de conventional loans, que são especiais, que deixa o americano dar uma entrada menor, mas a maioria deles é de 20% a 30% de qualquer maneira. Ah, legal. Então vocês estão me dizendo que tanto o estrangeiro quanto o americano, ele precisa dar os 30% a 20%. Se ele quiser pegar um juros menor. Né? Ok. Mas é possível dar uma entrada menor e pagar uma prestação maior com juros? Isso é possível? É possível, sim. Existem algumas opções, né, de financiamento, mesmo para o estrangeiro, existem alguns tipos. Uma entrada menor, você oferece um pouco mais de documentação, de suporte para essa aplicação financeira, ou uma entrada maior, e aí você tem a opção de oferecer um pouco menos de suporte em termos de documentação lá no Brasil. Né? E aí, como a Andrea mencionou muito bem, quanto maior essa entrada, né, a tendência é que o juros seja menor. Tá. Giovana, você chegou aqui há 4 anos. Você comprou logo ou você alugou? Como é que foi o seu processo? Na verdade, a família, já tinha uma casa aqui, que não era na área de casas de vacation, era já aqui perto em Windermere, e nós já tínhamos essa casa, a família, há 10 anos. Então, eu vinha todos os anos, vinha com os meus filhos e tudo. Nós nos mudamos para essa casa e depois de 1 ano e meio, a gente comprou realmente a nossa casa. Vocês acham melhor, o brasileiro que está em casa agora assistindo a gente, melhor alugar logo que chega ou juntar um dinheiro e comprar? A Andrea gosta desse assunto. O que está acontecendo hoje em dia é que os aluguéis estão subindo. Então, assim, quando você vem se você já vem com um valor e se você tiver a oportunidade de vir antes e visitar e conhecer a área aonde você quer morar, o ideal é que você já compre a casa. Porque quando você, principalmente agora nesse mercado que nós estamos, né, há 40 anos os Estados Unidos não sofrem uma inflação tão grande, os aluguéis estão subindo. Então a pessoa que vem pensando em alugar, ficar 6 meses, 1 ano, ela vai estar gastando aquele dinheiro que ela trouxe de bobeira e com o valor que ela podia estar usando para comprar a propriedade. Então, não só os brasileiros que vêm do Brasil, mas que estão vindo de outro estado. Eu estou trabalhando com uma pessoa que está em Ohio, ela está vindo para cá e ela está pensando em fazer isso. Virem agora em junho, conhecer, eu vou mostrar todas as áreas para ela. Ela já conhece a Flórida, mas é claro que eu vou nos condomínios e tudo. Para ela estudar exatamente onde que ela quer morar e já partir para compra, porque o aluguel, nesse mercado, é um pouco de perda de tempo e de dinheiro. Almerindo, o que o brasileiro procura quando ele vem morar aqui em Orlando? Isso é muito interessante, porque até parte da pergunta anterior, é muito importante entender o momento daquele cliente, né? O momento de vida, a questão de documento, de processo imigratório que ela está, né? E às vezes o nosso papel como realtor é justamente entender esse perfil. E o que ele busca às vezes é algo que ele viu na internet e não é na realidade o melhor produto, né? Então ele acha que aquela casa é a casa dos sonhos dele, mas aí entra o papel do realtor, da gente realmente mostrar as opções e falar, olha, isso daqui, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu ideal, é algo que faz mais sentido. Gente, me explica aqui uma coisa importante. Quem não tem status, consegue comprar a casa? Consegue também. Consegue? Como é? Bem, se ele não tem status, com certeza você vai concordar comigo, o que ele vai precisar é que todas as documentações... O saco de dinheiro que a gente conversou aqui. Os 2 sacos de dinheiro, os 2, um de cada mão, mas também toda a documentação dele vai ter que vir do Brasil. Ok. Porque ele compra como se ele estivesse morando no Brasil, é isso? Entendi ou não?
Ele vai apresentar a documentação do Brasil. Para a financeira, o que é importante é que ela possa provar que ela tem condições de comprar aquele imóvel, seja um apartamento, seja uma townhome, uma casa, que ela tem dinheiro lá no banco e que ela tenha provisões para comprar essa casa aqui. O que o brasileiro pode falar? Não, existem algumas opções também de financiamento aqui nos Estados Unidos, mesmo para uma pessoa que está aqui sem status, com uma entrada adequada, né? Ela vai conseguir financiar, mostrando a renda dela, que aí é muito importante, né? Algo que infelizmente alguns brasileiros não fazem aqui, é aquela declaração regular de rendimento. Às vezes a pessoa fica com medo de fazer a declaração quando ela está fora de status, mas é muito importante. Então ela tem o trabalho dela, ela tem o rendimento dela, e se ela realmente declarou isso ao longo dos anos, ela vai ter acesso a algumas linhas também. Mas, como a Andrea comentou, a entrada nesses casos, ela é um pouquinho maior, mas a pessoa consegue. Isso é o importante. Ela tem acesso. Os juros também são maiores também. Isso que você falou é importante porque quando a maioria das pessoas que eu vejo que estão trabalhando e não tem documento, elas acabam não declarando imposto de renda. E, por um lado, né, elas acham que isso é uma vantagem porque elas não têm que pagar imposto, mas, por outro, elas não estão cumprindo com uma obrigação que é de todo mundo que mora aqui. É isso que eu ia falar. É uma mentalidade, gente, que nós, brasileiros, a gente precisa ensinar para os nossos conterrâneos, né? Muitos brasileiros não querem pagar o imposto, mas, poxa vida, você vem para cá, você usa as escolas, as estradas maravilhosas, toda a estrutura que o país oferece para a gente. Amigo, você não quer pagar o imposto? Para ter escola boa, para ter polícia, para ter segurança, tem que pagar imposto. Eu creio que a gente está aqui para ensinar isso também, né? Mudar a mentalidade também, né? Exatamente. Não só se mudar de país, mas mudar de mentalidade. De mentalidade, talvez de educação. E a Giovana vai falar um pouco disso, porque como design de interiores, o brasileiro vem com aquela ideia de que vai comprar móveis com uma qualidade tão boa quanto no Brasil, que a gente sabe que é um pouco diferente, né? E o que ele busca, o brasileiro, quando ele chega aqui? Ele busca a qualidade ou o melhor preço? Eu acho que, na verdade, vai depender muito da pessoa, se ela está com um orçamento mesmo mais enxuto, então ela vai, isso é o que vai determinar o que ela vai comprar, como ela vai mobiliar a casa dela. Ou tem pessoas que vêm e já vêm numa situação melhor e isso já não é mais a prioridade é realmente o gosto pessoal, né, o estilo dele. Então depende de caso a caso, né? Mas pra gente ter uma ideia, né? Você que tá aí em casa sonhando em morar aqui, poxa vida, eu tenho um apartamento, um carro, umas economias. Vamos sonhar, gente! Né? Vamos sonhar com quem tá em casa. Quanto mais ou menos para decorar uma casa, Giovana, assim, uma casa simples, cama, né, mesa, geladeira. Gente, a geladeira, o fogão já vem. A máquina não, máquina de lavar, orou. Mas você só vai gastar com a máquina. Eu já estou fazendo a propaganda para o brasileiro vir morar aqui. Você só vai precisar comprar uma máquina de lavar e uma secadora, porque o resto já tem micro-ondas, né? Lava-louça. Gente! Fogão, né? Uma belezinha lava-louça. É uma maravilha. Não, porque no Brasil não é todo mundo que tem lava-louça, né? Mas nós não temos o hábito de usar. Não mesmo quem tem, não tem o hábito de utilizar. Muito obrigada. Almeriano, você vai o próximo programa apresentar. Gostei. Não temos o hábito. Porque tem muita gente no Brasil que tem, mas não tem o hábito de usar. Eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu não gostava de pôr na lavadora. Eu falei, gente, é tão mais rápido lavar e deixar, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi que é a melhor coisa que existe. Né? Dá uma lavadinha, vai lá e tá tudo certo. Agora, uma coisa é certa aqui, eu acho que tudo é muito acessível. Sim. Né? Os móveis, os eletrodomésticos, enfim. Então, assim, tudo é diferente do Brasil. E outra coisa, você compra daqui dos Estados Unidos coisas do mundo inteiro. É verdade. Eu quero falar disso. Peraí, pausa, porque todo mundo aqui quer apresentar o programa. Você está percebendo, né, cara? Todo mundo. Voltar aqui. 20 mil é um bom valor para montar uma casinha assim com básico, caminha, tudo 20 mil? Simples, gente. Não me olha assim.
simples, né? Assim, Vamos 25. deixar a decoradora Vamos falar, responder. decoradora. É que existe uma decoradora. diferença que também acho que as pessoas às vezes elas não têm essa clareza, que é o seguinte: mobiliar é uma coisa, decorar é outra. Mobiliar e decorar é outra. Então assim, se a gente falar só de móveis, sim, e se Sim. você for para lojas acessíveis, sim. Sim. Até o Walmart vende móveis. É Você verdade. consegue realmente mobiliar uma É casa. isso que eu quero que né? quem está em casa entenda. Com 20 mil você consegue comprar sua cama, o Sim. criado mudo, um abajur bonitinho. Coisas, exato. Né? Agora, pintar a parede, enfim, quadros, cortinas, tapetes, tudo isso que também faz, né, a casa ficar mais aconchegante e tudo, é que vai encarecendo, Claro, né? claro. Então, existe essa diferença. Mobiliar, sim. Em 20. princípio, você conseguiria Tá. mobiliar, e se a casa, lógico, né, não Pequena. for pequena. É um acessório aqui, um acessório ali, e aí vai ficando grande essa conta. Não saia daí, depois do intervalo a gente continua esse papo e eu tenho certeza que você pode sonhar sim. Você vai conseguir comprar a sua casa aqui.